Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A humanidade é composta não apenas de seres que habitam a superfície do planeta Terra no plano físico. Faz parte dela uma vida disseminada pelo universo em vários níveis de consciência e em diferentes estados de manifestação. Os homens têm a oportunidade de viver encarnados no plano físico, emocional, mental, sobre a crosta terrestre e no seu campo psíquico, mas não necessitam estar limitados a essa condição. Na própria órbita deste planeta, têm acesso a outros planos, tais como o mental superior, e podem viver em nível intuitivo, espiritual e divino, que são níveis diferentes e a que correspondem leis específicas. Aprender a estar consciente em todos esses níveis, o que ocorrerá neste ciclo de manifestação da Terra, é um caminho para a evolução humana. Estamos vivendo a preparação para isso. O quarto raio, a energia da harmonia e do equilíbrio de opostos, conduz à intuição e rege a humanidade como um todo. É esta energia que nos leva a perceber o campo de consciência no qual nos encontramos limitados. Essa sensação de limitação surge em todos os homens quando atingem determinado grau de consciência. Sentem-se tolhidos onde estão e precisam galgar outro nível da escala evolutiva, conhecendo então outros espaços interiores do próprio ser. Esse quarto raio rege o reino humano e nos faz sentir literalmente aprisionados onde estamos, impulsionando-nos a vencer as cristalizações, a inércia e o acomodamento típicos de etapas evolutivas materiais. Como é próprio da natureza do homem terrestre estabilizar-se onde chegou, cabe ao quarto raio estimulá-lo, por meio de conflitos, a alcançar outros estados de consciência. Nesses casos, a energia do raio leva os indivíduos a tal estado de insatisfação que os prepara para romper as barreiras por eles mesmos construídas, fazendo-os, finalmente, mudar de vida. Esse conflito, se vivido conscientemente, transforma-se em uma situação harmoniosa e, à medida que o equilíbrio se instala, permite a manifestação da intuição, ou seja, a fluência da clareza proveniente dos planos supramentais. Quando a harmonia começa a estabelecer-se na personalidade do homem e no seu ambiente, advém algo de outro nível, onde não existem conflitos. Desse nível, chamado intuitivo, as soluções vêm sem qualquer elaboração e apresentam-se já claras. A finalidade do conflito é de nos levar a uma consciência intuitiva, capaz de captar uma ideia de maneira global, sem construções mentais e sem cronologias. Uma história conhecida no Oriente pode ajudar-nos a compreender como a energia do quarto raio atua nas criaturas. Houve um monarca poderoso que decidiu levar uma vida austera a fim de subir no conceito dos seus súditos. O seu objetivo era ser aceito em uma casta mais elevada, a dos Brahmanes. Nesse desejo, ou ambição, podemos ver a energia do conflito estimulando-o a melhorar, já que o conceito de progresso, naquele tempo e naquela cultura, significava galgar os degraus do sistema de castas. O povo, vendo-o viver de maneira tão austera, tentando purificar-se,
achava que ele merecia ser considerado de casta superior. Entretanto, havia na cidade um velho Brahmane que não pensava assim. Na sua opinião, tudo o que o rei fazia visava a um fim que não era a expressão de uma necessidade profunda. Segundo o Brahmane, o monarca ainda não havia passado por todas as etapas necessárias para chegar ao que pretendia e recusou-lhe o título. Ao saber da recusa, o rei mandou matar várias crianças da família do Brahmane, certo de que dessa forma, por medo, o ancião lhe concederia o título pretendido. Mas o Brahmane revelou que de nada adiantaria agir daquele modo, matando pessoas, pois isso não o levaria a um novo estado de consciência. Decidido a matá-lo, o rei dirigiu-se às escondidas à casa do velho Brahmane. Ao aproximar-se, percebeu que ele estava conversando com alguém e que o assunto era o próprio rei. Chegando mais perto, ouviu palavras tão puras, elevadas e construtivas a seu respeito e viu tão ressaltados os lados positivos de seu reinado que ali mesmo passou por uma verdadeira transformação. Jogou fora a arma que levava consigo e ajoelhou-se aos pés do Brahmane, vivendo, a partir daí, um profundo processo interior. Tempos depois, estabelecida a harmonia, chegou ao ancião de seu próprio mundo intuitivo o conhecimento da nova situação interna do rei. Então, ciente da intensa transformação pela qual ele passara, concordou em elevá-lo à casta dos Brahmanes. É bom que se saiba que quando não estamos ainda prontos para a transformação trazida pela energia, estamos sujeitos a uma série de tensões que nos preparam para o que vai acontecer. Nesse caso, entram em jogo duas forças: a energia que conhece o caminho a ser percorrido pelo indivíduo e as forças involutivas que, por meio de tendências mentais, tentam barrar o processo e fazer com que a primeira não possa atuar. A energia conduziria o homem para a meta sem gerar problema algum, mas o confronto com as forças de reação também é necessário no universo, pois nesse dualismo a alma realiza suas experiências. Esse jogo fica mais evidente quando se trata da energia do quarto raio. O poder mental e os impulsos emocionais não educados representam a força involutiva que se opõe ao processo. Conheci alguém que teve uma verdadeira intuição sobre um trabalho a ser realizado grupalmente, mas para o qual as pessoas indicadas ainda não estavam prontas. Elas necessitavam viver várias etapas humanas antes de pôr em prática a ideia, pois a forma e o ritmo de vida que tinham divergiam diametralmente daquilo que havia sido intuído. Parecia impossível a materialização daquela ideia. Passaram-se tempos e a intuição perdurava, até que o trabalho começou a instalar-se no plano físico, apesar de ser evidente o processo de conflito, uma vez que os componentes desse grupo ainda não tinham decidido entregar-se à obra e, ao mesmo tempo, sentiam-se incompletos e inadaptados em sua vida normal. Foi durante esse conflito que a consciência deles cresceu e, a partir disso, surgiu a possibilidade kármica de o trabalho manifestar-se completamente. Daí por diante, todos começaram a encontrar o seu verdadeiro lugar e, pouco a pouco, a harmonia foi aparecendo, manifestando o que a intuição havia há tempos revelado. Portanto, para que uma ideia intuitiva seja materializada, é necessário haver um processo duplo, primeiro de conflito, depois de harmonização gradativa e de purificação dos instrumentos envolvidos na ideia. Geralmente, os indivíduos têm seus sonhos pessoais que muito raramente correspondem à realidade intuitiva. Daí a necessidade de conflitos. Muitas vezes,
É preciso que esse processo alongue-se, permitindo que a pessoa viva uma experiência completa em determinado ponto, do qual precisa desiludir-se definitivamente. Hoje em dia, conforme mencionamos, a materialização de uma ideia intuitiva nunca depende de uma só pessoa, mas de um grupo. Em primeiro lugar, é preciso que os indivíduos coligados ao projeto tenham efetuado, em termos qualitativos e quantitativos, o que chamamos de renúncia à vibração inferior. A energia deve elevar-se da focalização em aspectos instintivos e pessoais para outros, superiores, o que equivale a sublimar a qualidade das tendências à autoafirmação, ao sexo como desejo, ao emocionalismo, transformando-as em universalidade, atividade criativa e amor desinteressado. Parte das pessoas implicadas no projeto intuitivo já deve estar vibrando em nível superior ao normal, isto é, agindo, sentindo e pensando com base em leis espirituais, não mais em nível de sexualidade e de autoafirmação em relação aos outros indivíduos. O segundo aspecto necessário é a aspiração em transformar o estado de consciência atual. Isso equivale a uma busca decidida de elevação, de mudança nos hábitos e de expressão superior da alma. Aqueles que têm esses dois primeiros requisitos já treinados com certa intensidade podem compensar os membros do grupo que ainda não os têm, embora sejam todos de um mesmo grupo responsável pela execução da ideia intuitiva. Do desenvolvimento desses pontos básicos vem a criatividade superior ou capacidade de criar segundo inspiração da própria alma, que nesse estágio evolutivo é um símbolo dos níveis superiores de consciência em cada ser. Em alguns indivíduos, a energia sexual já deve estar pronta para transferir-se do ritmo normal procriativo e de satisfação dos desejos para outro mais amplo. É quando essa transferência se realiza que surge a criatividade em seu sentido superior. A energia da procriação eleva-se e atua em outro nível. Isso implica criar, não mais sob o impulso das forças do ego humano, mas principalmente sob o estímulo da energia supramental. Não queremos dizer com isso que em um grupo que se propõe a executar uma ideia intuitiva, todos devam renunciar à procriação no plano físico. O fundamental é que a energia seja canalizada para o centro interno da consciência, e para que isto ocorra, é necessário que haja pessoas no grupo com esse aspecto já desenvolvido e trabalhado, senão a ideia intuitiva não pode manifestar-se de forma pura, correndo o risco de surgir de maneira desfigurada, como um reflexo distorcido da sua realidade nos níveis superiores. Na humanidade, enquanto a questão da elevação da energia sexual não for compreendida de maneira mais generalizada, será preciso que alguns façam essa ascensão de modo bem decidido e claro para compensar os outros, erguendo assim a vibração geral do planeta. Sendo una a humanidade, o que é feito por um de seus membros reflete em todos os demais. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.